palavra. Quando o pastor, quando o pregador, quando aquele que declarar a paz do Senhor, tome posse. Deixa a paz entrar no seu coração e na sua mente. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4, o verso 1 e 2. Mateus 4, 1 e 2. Amém? Glória a Deus. Diz a palavra de Deus. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e noites, teve fome. E o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quero ler o verso 3. E o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano, te damos a glória, a honra. Pastor já determinou. A graça e a glória do Senhor tem invadido esse lugar. Abra a mente e os corações de cada um de nós para entender a tua palavra. Revela aos nossos corações a tua palavra. Ilumina a tua palavra em nossos corações e em nossas mentes, para que possamos entender, compreender e saber qual é o teu poder. Amém? Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quero dizer para os irmãos que o nosso Deus, o poderoso, o Criador dos céus e da terra, é um Deus carente. Aí você pergunta para mim, mas Deus é carente? Sim. Porque Ele está aqui procurando verdadeiros adoradores. Quando a palavra de Deus nos ensina sobre os levitas para adorar, você já parou para pensar, você que louva ao Senhor, adora ao Senhor, a palavra levita, levitar, subir, se achegar à presença do nosso Deus. Amém? Então, quando nós adorarmos ao Senhor, quando você abrir a boca e glorificar o nome dele, glorifica, bendiga. Procura ser o único, procura ser o adorador real, excelente, para a glória e louvor dele. Amém? Aleluia. Nós vemos um texto agora, o Evangelho de Mateus, que ele escreveu a passagem da qual depois do nosso Cristo ser batizado, sair das águas, foi levado pelo Espírito Santo. Pegou na mão dele e levou para o deserto, para ser tentado pelo próprio Satanás. E depois de ser tentado por 40 dias e 40 noites, a palavra de Deus declara que se chegou nele o tentador, o próprio Satanás, para dizer a ele: se tu és o Filho de Deus. Ele já chegou declarando: se tu és, já que você é o Filho de Deus, porque quando Cristo foi batizado, uma nuvem se pairou, ouviu-se uma voz que saiu dos céus, da nuvem, uma pomba desceu, pousou sobre Cristo, e uma voz da nuvem disse: este é o meu Filho amado,
em quem me compraste. Mas até então, o nosso Deus não tinha filho. Quando ele chamava a nação de Israel, dizia aos filhos de Israel, os filhos de Judá. Até então, o nosso Cristo ali, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ninguém o conhecia. Quando nós vamos aqui para a palavra, nem mesmo Satanás sabia quem era Jesus. Nem mesmo os anjos na regiões celestiais, no grandes céus, sabia quem era Jesus. Se nós caminharmos pela palavra de Deus, teve um profeta chamado Ezequiel. Esse Ezequiel, ele teve uma visão. Ele teve uma visão de um rio. Até a missionária pegou essa mensagem alguns dias atrás. E conforme o anjo media e pedia para o anjo, para o Ezequiel andar, estava nos tornozelos, ia subindo. Mas chegou um momento que Ezequiel não podia andar. Chegou um momento que as águas estavam profundas demais. Esse mesmo Ezequiel, que não conseguiu caminhar. Nós vemos essas águas um rio profundo, conforme nos deixa esclarecido a palavra de Deus. E nós não sabemos aonde é essa fonte. Mas o nosso Jesus disse para mim e para você: se vocês crerem em mim, como diz a Escritura, de vocês fluirão águas, águas vivas. Mas precisamos crer nele, como diz as Escrituras. O mesmo Ezequiel, se nós caminharmos pelo o mesmo livro, ele vai a um vale de ossos secos, aonde menciona o povo de Israel. O povo de Israel sem a presença, morto, longe da presença do nosso Deus. E se nós caminharmos mais um pouco, até quero ler aqui com você o livro de Ezequiel, o capítulo de número 27. Perdão. Ele diz assim, 28 a partir do verso 12. Filho do homem, Ezequiel capítulo 28, verso 12 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus: Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeita em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobria-se de toda pedra preciosa, sardio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro, e no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, e estava no monte santo de Deus, e andava entre as pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, e na multiplicação do teu comércio se encheu no teu interior de violência e pecou, pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemple. Esse é o mesmo, como a palavra o original não declara Lúcifer, mas diz-se o portador da luz. É o mesmo que estava no deserto, tentando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo, antigamente, antes da graça, antes do nosso Senhor e Salvador se manifestar, o trono de Deus era movido por pedras,
quando os anjos adoravam a Deus, se formavam pedras, e essas pedras eram levadas ao trono de Deus, a cadeira celestial de Deus, aonde Deus se assentava. Para quem não sabe, mas Deus tem alma, o Espírito Santo tem alma, Jesus, alma. Não, mas Deus tem alma, tem sentimento, Ele nos ama, como também se entristece. E esse mesmo trono, da qual esse querubim ungido, o luzeiro, o portador da luz, a perfeição que Deus tinha criado, começou aqui, como nós vimos, na multiplicação do teu comércio. Conforme os anjos adoravam, eram levadas pedras ao trono de Deus, para mover, para sustentar o trono de Deus. Só que Satanás começou a ver aquelas pedras preciosas com poder e graça. Começou a dizer aos anjos: quantas pedras vocês fizeram hoje? 5.000, marca 2.500. Chegava em outros anjos e dizia assim: quantas? 3.000, marca 1.500. Porque eu estabelecerei um trono acima do trono de Deus. Mas Deus não via isso, não. Deus ia para o mundo habitável. Deus ia para o mundo habitável. Não sei se vocês vão lembrar, eu li aqui alguns dias atrás, vi uma saudação, Provérbios capítulo 8, 22. A palavra de Deus diz ali que Deus estava num lugar, criando todas as coisas. Ele estava rascunhando tudo isso que nós temos visto. Ele primeiro desenhou eu e você. Primeiro ele desenhou o mundo, desenhou os animais e as plantas como deveria ser. E ele ia fazendo um, e não dava certo, ele colocava de lado. Fazia outro, não dava certo, colocava de lado. Às vezes nós deparamos com pessoas deficientes, nasce sem um olho, sem uma perna, com alguma deficiência física. E um dia alguém chegou em Cristo e disse: mas esse cego nasceu de nascença. Quem pecou, o pai ou a mãe? Ninguém. Mas isso é para a glória de Deus. Deus criava e errava, deixava, não ficava perfeito da maneira que tinha que ser. E ele colocava de lado. E a sabedoria pegava, começava a dar nome. Esse aqui vai chamar Ana Paula, esse aqui vai chamar Fabiana, esse Daniel, esse Ju. E foi colocando o nome. Quando nós deparamos com pessoas deficientes, são criações que Deus fez. Mas o próprio Cristo, isso está na Bíblia, irmãos, o próprio Cristo, que na época a sabedoria não deixou Deus destruir. Porque o nosso Deus, sem Jesus, ele poderia ter destruído a humanidade. Mas, pelo amor do nosso Senhor, é que nós somos salvos. Mas chegou um belo dia que ele acertou. Aquele corpo ficou perfeito. E esse corpo ficou reservado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagina, um anjo agora aparece a uma mulher e diz a ela assim: ei, eis que a sombra do Senhor vai te envolver, e dentro de ti será gerado um filho, e esse filho será filho do Altíssimo. Aleluia. E essa mulher era Maria, aquela que emprestou, ou Deus usou com poder e graça. Mas se nós vamos pesquisarmos, quando a palavra de Deus ela declara que a sombra do Altíssimo envolveria, a sombra do Espírito Santo a envolveria, isso
isso quer dizer para mim e para você? Que Deus estava plantando no útero dela um sêmen, a semente, para poder gerar uma criança, para ser gerado o próprio Cristo. Agora você imagina, pela ciência que nós conhecemos. Abra a Bíblia comigo, no livro de Salmos, capítulo 139. Agora você imagina uma mulher que nunca tinha conhecido homem algum, pura, virgem. E a ciência, ela comprova que a virgindade, a mulher, ela tem um véu, um selo. Salmo 139, versículo 13 e 17 ao 17. Diz assim: pois criaste no meu interior, entreteceste no ventre de minha mãe. E eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra, e os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosa são, ó Deus, os teus pensamentos, quão é vasta é a soma deles. Aqui demonstra a palavra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando dentro do útero de Maria. Vocês estão entendendo até aqui? Amém? Dessa maneira é que foi o nosso Cristo envolvido, nascido, gerado na barriga de Maria. E ela continuou ainda virgem, pura. O véu ainda continuou e ela se manteve pura, intacta. A palavra de Deus, ela prova tudo isso. E belo dia aconteceu a contagem dos seus. Pelo que a gente conhece, o pessoal batendo nas portas de nossas casas, nos horários às vezes inapropriados, né? Para fazer contagem. E na época o povo de Israel tinha medo de ir nessa contagem do censo. Medo por quê? Porque quando eles lembravam de Davi, que quando foi fazer o censo, contar o povo de Israel, Deus amaldiçoou a nação. E eles tinham medo dessa maldição. Agora vocês imaginam ele saindo, vem comigo, para ir em outra cidade, para fazer o censo. Grávida, caminhando, indo a um lugar longe, provavelmente era magra, provavelmente andava bastante. E foi. Ela foi envolvida com espíritos. Ficou grávida. Deixa eu dizer para você algo aqui. O Espírito Santo, irmãos. Jesus mencionou um nome para ele. Quem sabe o nome dele? Consolador. Sabe por que consolador? Consolador. O Espírito Santo, ele é caseiro.
gosta de ficar em casa. Mas, irmão, não entendi. Você é uma casa. Aonde ele quer habitar. Aonde ele quer permanecer constantemente. E nos momentos da dor, ele está ali para ti como um solo. É para isso que ele veio. Para nos consolar, porque o mundo é terrível. As agruras da vida nos destroem. E imagina essa mulher grávida caminhando e de repente a bolsa rompe. José sai correndo nas casas, pedindo pano, água quente para poder fazer o parto, para poder ajudar a sua mulher, que estava padecendo de dores, de parto, porque ela ia dar à luz. Mas aonde está isso, irmão? Vamos para a Bíblia. Apocalipse capítulo 12, rapidamente, que o tempo está caminhando. Apocalipse capítulo 12. A mulher e o dragão. No livro de Apocalipse, capítulo 12, nós vemos Maria no dia do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Vamos ler assim, ó. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E ela estava o quê? Grávida. E gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Vamos continuar. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar para que, dando ela a luz, ele devorasse o filho. E ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus. Quem foi arrebatado para Deus? O nosso Senhor Jesus. E para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. A palavra nos ensina que Maria, prestes a dar à luz, ela começou a sentir dores terríveis. Agora vem cá, vamos para a ciência. Ela nunca teve relação com homem nenhum. Ela era virgem. Ela tinha o véu ainda que era intacta e pura. Então isso quer dizer o quê? Quando ela é virgem, ela é pura, ela é intacta, o seu quadril não se desenvolve. Porque o quadril da mulher, ela precisa se desenvolver para que a criança saia. Vocês estão me entendendo? Isso é ciência. Ciência comprova isso. E Maria começa a morrer. Maria sofre. Enquanto José está pelas casas, pelas ruas, caçando água e pão. Chega um belo momento que ela começa a se entregar à morte. Não, irmão, aí eu acho que você está pegando pesado. Salmo 22, vamos lá, na Bíblia, rapidamente. Escola Bíblica Dominical, domingo. A partir das 8h30, né, pastor? Salmo 22, verso 9 e 17. A palavra de Deus diz assim: Contudo, tu me tiraste no ventre, tu me preservaste, estando eu ainda aos seios de minha mãe. No 10, sobre ti fui lançado desde a mãe. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abrem contra mim a boca, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramarei, e todos os meus ossos se desconjuntarão.
e o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. E a minha força secou. Se você continuar aqui, você vai ver o próprio Cristo mencionando várias coisas. É a palavra do nosso Senhor. Sabe o que aconteceu? Quando Deus olha para Maria lá embaixo, se entregando à morte, porque a sua cintura ainda não era desenvolvida, mas saiu uma criança, o próprio Deus desce. O próprio Deus faz o parto de Maria e coloca o próprio Cristo para fora. Não, irmão, aí você já pegou pesado. Então nós vamos lá agora, mas se você ler o livro de Isaías, no capítulo 6, quando ele tem uma visão do trono e diz: em quem que vamos enviar? E aí ele diz assim: envia a mim. E se você continuar lendo para baixo, no próximo versículo, diz assim: você é meu filho e eu te gerei. É o próprio Deus falando do próprio Cristo, porque o próprio Cristo, o próprio Deus gerou a Cristo. Ele foi o parteiro de Maria. Ele cuidou. E ninguém, nem dos anjos. Por isso que Satanás diz: se tu és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Ninguém o conhecia, ninguém sabia quem era. Quando sai do ventre, se nós voltarmos um pouquinho antes, João Batista, o único bebê e o primeiro bebê, o único, né? Que recebe o Espírito Santo no ventre, na barriga de sua mãe. Diz que quando Maria chegou e se encontrou a sua prima, diz que a criança pulou, se alegrou no ventre de Elizabeth. Se nós lermos a nossa versão, está escrito Isabel, mas o original diz Elizabeth. E João Batista fica cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Por isso que eu disse para você, você é uma casa, e o Espírito Santo, ele quer ficar dentro de você, habitar dentro de você, consolar na dor, te ensinar, te instruir. Estão me entendendo? E ele nasce, cresce, se desenvolve. E morre. Se entrega à morte. E quando ressurge, aparece aos seus discípulos e diz a eles: ficarem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E quando ele está ali dando as instruções, ele começa a ser levado até sumir e as nuvens o tomaram. Teve um profeta, o profeta Ezequiel, não vou abrir, mas você pode ler depois. Isaías, Daniel, uma visão da qual ele está nos céus, olhando os céus por dentro. No Apocalipse, João, ele tem uma visão do céu pelo lado de dentro. Daniel tem uma visão do céu pelo lado de baixo, vendo Cristo subir até as nuvens. Ezequiel está dentro do céu e vê Cristo subindo aos céus. E quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava chegando-se aos céus, você que está com a sua Bíblia aberta no livro de Salmos, capítulo 22, nós vamos para o 24 agora.
O anjo disse assim, 24, 7 e 10. Levantai, ó portas eternas, levantai as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí há os anjos que conduziam a porta, que era o porteiro no céu. E cada anjo é designado a alguma coisa. E eles disseram ao anjo que disse a eles assim, abrir o portão para quê? E aí o anjo respondeu, quem é este, o Rei da Glória? O outro respondeu, o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas eternas, levantai as vossas cabeças, ó entradas eternas, porque entrará por ti o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Os anjos não o conheciam, não sabiam quem ele era. Irmão, mas aí eu não estou entendendo. Vamos voltar lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, rapidamente, que eu já encerro. Apocalipse, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Ou seja, o próprio Deus sentado no trono. Em forma de um rolo, um livro em sua mão, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e abrir o livro? O anjo pergunta, quem vai abrir o livro? Quem vai pegar o livro na mão do Todo-Poderoso, do nosso Deus? Eles não sabiam. Mas na continuidade, João, ouvindo isso, ele diz assim no 4, no 3, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, ei, não chore, eis que o leão, a tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois eu vi um cordeiro que parecia estar morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno, ó Jesus, de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo e língua, e constituíste reino sacerdote. Um dos anciãos diz, ei, tem alguém, vocês não conhecem anjos. Começou a mencionar, os anjos não conheciam o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez alguns de nós ainda não conhecem. Como Jó diz, ei, só te conhecia de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Eu e você precisamos ter experiências com Ele, de vivenciar, de conhecer, não de ouvir, mas de presenciar, de experimentar a presença do nosso Deus. Essas portas eternas. O próprio Ezequiel, no capítulo 44, ele mencionou as portas no templo de Deus, que estavam fechadas, que somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo poderia passar por ela, para a hora das bodas. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Esse é o nosso Jesus, que nem Satanás o conhecia,
que nem os anjos o conheciam, a qual o próprio Deus foi parteiro de Maria. Lucas foi atrás de Maria para pesquisar a história e deixar para mim escrito, para mim e para você. Às vezes nós reclamamos, estou sofrendo, estou padecendo, mas ela padeceu e quase se entregou à morte, por causa de um plano e um propósito do nosso Deus. E Deus deixou tudo escrito para mim e para você, para nós lermos a palavra dele e entender e saber o que ele tem para mim e para você. Eis que ele enviou o Espírito Santo. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Ele enviou o seu Espírito para habitar dentro de mim e de você, para nos ajudar, para nos fortalecer. Então não despreze a presença do Espírito Santo. Não desmereça a presença do Espírito Santo. Não entristeça a presença do Espírito Santo. Não despreze o ensinamento do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nossa. Eu não posso ficar de pé diante da glória. Você pode dizer para Deus: Senhor Deus, me perdoa. Tem de misericórdia de mim. Senhor, entristeci o teu Espírito Santo. Expurga de mim todos os meus erros ocultos. Envia o teu Espírito Santo. Vem com essa verdade. Declara no Senhor. Sacrifício do Senhor. O teu altar do Senhor. Pede para Ele derramar a presença dEle e queimar o teu coração. E que você possa sair nessa noite daqui com o coração pegando fogo da presença, da graça, da glória, da unção, do poder do Espírito. Posso ficar de pé diante da glória, para adorar e exaltar o nome de Deus. Eu não posso ficar de pé diante da glória das nossas vidas. A tua glória, Senhor, você tem poder, Deus, que você tem teu altar, queimar o seu coração. Aleluia. Meu Deus, a tua igreja, a tua noiva, agora nós precisamos do teu Espírito. Derrama o teu Espírito sobre as nossas vidas, que possamos ser tocados. Oh Pai, derrama fogo, aleluia, queima as nossas vidas, enche as nossas vidas, de nós. Para muitos a vida não tem sido fácil, Senhor. O Senhor Deus de Abraão, aleluia, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus.
renovados com a presença do Teu Espírito Santo. Conceda-nos os frutos do Teu Espírito Santo. Conceda-nos força para nós continuarmos a caminhar. Nos incomoda pela noite e pela madrugada. Nos fortaleça, Pai. Fortaleça aquele que está atado, aquele que está abatido, aquele que está desanimado, aquele que está pensando em desistir, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, nós imploramos ao Senhor nesta noite, para que o Teu Espírito venha nos guiar, venha nos fortalecer com graça, com poder, para o louvor do Teu santo, porque nós necessitamos, como a Tua igreja, como a Tua igreja. Mostra que Tu és o nosso Deus. Mostra que o Senhor está em nosso meio. Só o Senhor pode nos tocar. Só o Senhor pode mudar as nossas vidas. Caia o fogo, queimar esse altar. Mostra pra esse povo que a Deus. Esse é o Senhor. Tremendo no é para a glória e louvor do Teu Santo. E mais um dia, nós estamos aqui. Somente o Teu Espírito Santo pode nos ajudar a nos ensinar e fortalecer. Sabemos que Satanás tem tentado contra as nossas vidas, contra as nossas casas, contra as nossas mentes e os nossos corações. Quantos de nós aqui têm sido bombardeados pela noite com sonhos perturbadores, com pensamentos que têm transtornado as nossas vidas? Ó Pai amado, um ódio, uma mágoa, uma tristeza que não sabe explicar, uma raiva. É Satanás tentando contra as nossas vidas, para tentar nos desanimar. Mas nessa noite nós imploramos ao Senhor, e pelo poder do Espírito Santo, o Consolador das nossas vidas, que o Senhor possa inundar as nossas vidas, nos encher de graça, gravar a Tua palavra em nossos corações e em nossas mentes, que possamos sair daqui mudados, transformados, fortalecidos para a glória, para a honra, para a adoração, para a exaltação do Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e em Ti está a nossa fé, em Ti está a nossa vitória, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Deu algumas folheadas na cara para mostrar para você que essa escritura é verdadeira, que a palavra de Deus ela é real, que é ela que nos sustenta e é ela que nos fortalece. Ela tem a prova viva que o nosso Senhor ele veio aqui na terra, morreu por mim e por você, e existe no céu, que está preparado para mim e para você. E Satanás vai lutar com toda a força para que você não suba para lá. Então que você e eu medite na escritura, leia, fortaleça, e que possamos